Irmãos, todos nós conhecemos a passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E o Espírito Santo falou ao meu coração nesta noite. Porque, irmãos, meditando no livro de Atos, nesta tarde, tanto Atos 2 como Atos 10, Atos 19, são passagens que vão falar sobre o batismo com o Espírito Santo e outros mais textos, né? E eu vi o quanto nós aprendemos errado uma coisa que simples, que se você não se voltar para a palavra, você vê o quanto errado você pode ter aprendido, talvez até hoje, mas hoje você não vai estar mais errado, só vai estar errado se você quiser. Aleluia! Um exemplo, quer ver? Cristiano já deve ter ouvido esse ensinamento. Falava-se muito aqui na outra igreja onde nós éramos, que antes de Jesus subir ao céu, ele vai dizer: vou subir, porque se eu não for, não vou poder ver o Espírito Santo. Ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bem, eles ficaram, e nesse dia aqui, eles foram cheios. Aí a pessoa vem para Jesus, todo faminto de Jesus. Aí a pessoa, o pastor, o dirigente, fala assim: não, você tem que ficar e esperar em Jerusalém, até que você seja revestido de poder. O que é um grande erro. Por que Jesus falou isso? Ficar em Jerusalém, porque Jesus só iria cumprir o batismo quando chegasse o dia de Pentecostes. Agora não precisa mais esperar chegar o dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes já veio. Aleluia! Porque Jesus, irmão, tudo que aconteceu na palavra tinha um calendário de Deus estabelecido. Por exemplo, Jesus, ele morre na Páscoa judaica. Por quê? Na Páscoa matava-se o cordeiro. Aleluia! Então Jesus vai lá e morreu na Páscoa. Cumpriu-se o calendário de Deus. Ele foi sepultado no dia, dos pães asmos e ressuscitou no dia das primícias. Aleluia! Só que 50 dias depois da Páscoa tinha um dia de Pentecostes. Aleluia! Que comemorava o dia que Deus mandou a lei lá no Monte Sinai. Muito bem. Então, quando Jesus fala: ficai em Jerusalém até que, Jesus está falando até que se cumpra o dia de Pentecostes. Então, uma pessoa sem entendimento, ela pega você que está vindo agora e fala assim: não, agora você tem que ficar esperando. Você tem que esperar mais nada, você tem que ser cheio do Espírito Santo hoje, ontem, aleluia. Você não tem que esperar, você tem que buscar ser cheio hoje, aleluia. Então, Jesus manda ele esperar porque Jesus tinha um calendário a cumprir. Jesus ficou 40 dias na terra, então faltava de 40 para 50, falta quantos dias? 10. Aleluia. Então Jesus falou assim: ficai em Jerusalém até que. Esses 10 dias foram os dias que eles esperaram. Aleluia. Buscaram, esperaram os dias que o Espírito Santo foi derramado. Inclusive, eles estavam todos reunidos, em alguns textos que eles estavam sentados no mesmo lugar. Aleluia. Porque quando o Espírito Santo ele vai ser derramado, não há uma regra. Você pode estar orando, você pode estar dormindo, você pode estar até sentado aí e o Espírito Santo vem sobre você. Isso vai depender daquilo que você está ouvindo. Por exemplo, eu fui batizado das águas. Atos 10 vai falar que Pedro estava pregando para Cornélio e para a família dele. Eles nem eram batizados das águas e receberam o Espírito Santo. Aleluia. Quando eles ouviram a mensagem correta, ele vai falar: não, porque quando acontece isso em Atos 10, Pedro, ele simplesmente vai ter uma visão, que vai descer um lençol cheio de animais, e ele vai falar: não vou comer nada de imundo. Para quem entende, é o seguinte, ou para quem não entendeu, Pedro está querendo dizer: eu não vou entrar na casa de pessoas que não é judeus. E Deus falou: não chame as outras pessoas de imundo, porque eu escolhi essas pessoas, eu purifiquei. Pedro então vai entrar na casa de Cornélio. Deus vai mandar Cornélio chamar ele. Quando chega lá, Pedro não vai preparar um discurso mirabolante, ele simplesmente vai falar assim: olha, Jesus, ele morreu, ele falou que vai ter perdão do pecado daquele que crê nele. E a Bíblia diz: estando Pedro falando isso, caiu o Espírito Santo. O termo caiu o Espírito Santo dá a entender, quando você olha em cima do móvel, um quadro pendurado, uma coisa está quase caindo na beiradinha, você pensa que ele vai cair, está prestes a cair. Aleluia. O que eu entendo com essa expressão, caiu sobre ele o Espírito Santo? Significa dizer, escuta isso, que o Espírito Santo está prestes a cair.
Aleluia. Quando o Espírito Santo está prestes a cair? Quando o Senhor está prestes a fazer uma grande obra na terra. Aleluia. O Espírito Santo está prestes a cair na igreja. Aleluia. Então esteja percebido quando o Espírito Santo vier. Aleluia. Aquele que estiver, irmão, envolvido na obra do Senhor, nunca mais vai parar. Aleluia. Então esse texto que nós lemos aqui, irmão, aleluia. Aí eu estava meditando e percebi, aleluia, que quando o Espírito Santo veio, a igreja, irmão, nunca mais foi a mesma, aleluia, mesmo porque ela estava começando aqui, mas os crentes nunca mais foram mesmos. E olhando para os dias de hoje, né, a igreja, ela está muito diferente desse modelo aqui que estava em Atos dos Apóstolos, aleluia. Por quê? Porque eles estavam buscando, estavam esperando no mover de Deus, né? O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles foram cheios, começaram a falar das grandezas de Deus, começaram a pregar em outros idiomas, né? Imagina que você está num lugar hoje e você começa a falar em chinês, sem nunca ter estudado. Era o que estava acontecendo aqui, tá? A língua que nós falamos em mistérios é outra coisa, que está lá em Coríntios. Paulo vai explicar sobre isso. Nesse caso aqui, eles estavam falando em outros idiomas. Ou seja, uma capacitação de Deus para você fazer a obra de Deus. Não é uma capacitação que o homem vai te capacitar. Porque hoje em dia está acontecendo o seguinte: o homem está querendo capacitar quem Deus não capacitou, e por sua vez aquele que quer fazer, né, ele não busca ser capacitado por Deus, então ele espera no homem. Mas eu quero dizer uma coisa, que na igreja do Senhor bíblico é o Senhor que te capacita, aleluia. É o Senhor que te levanta, é o Senhor que te unge, aleluia. É o Senhor que te qualifica, é o Senhor que te aprova, aleluia. E é o Senhor que pode reprovar também, aleluia. Porque hoje em dia o homem reprova quem Deus aprova, está aprovando quem Deus reprova, aleluia. E nós temos que buscar estar como aprovados por Deus. Procura apresentar-te a Deus, né? Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então nós vemos, irmão, que Deus tem colocado no meu coração de nós buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Porque, irmão, se não for para fazer na qualificação do Espírito Santo, eu não quero fazer. Aleluia. Porque não adianta. Aleluia. De que adianta você fazer isso, fazer evento, fazer aquilo outro, né, sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. E aí o que nós vemos aqui, né, não foi formalismos, mas foi a glória do Espírito Santo ser derramada. Não houve uma direção naquele culto ali, né, falando faça isso, cante aquilo, prega aquilo outro. Foi uma glória derramada. Aleluia. O livro de Atos, irmão, ele poderia não existir, né? Quem escreve o livro de Atos, sabendo, foi Lucas, um médico, também conhecido por ser historiador. Ele não era um apóstolo, mas esse livro aqui, imagina que ele não tivesse aqui, irmão, só tivesse as epístolas, as cartas de Paulo, de Pedro. Nós poderíamos olhar para as igrejas e falar assim: não, o modelo é aquele ali, daquela igreja. Não, o modelo é aquela outra, daquela outra igreja, porque se enquadra mais aqui. Mas o livro de Atos, irmão, ele vai desmascarar o formalismo religioso. Por quê? Porque quem vai olhar para aquela igreja ali, vão falar logo os apóstolos o quê? Estão loucos, estão malucos. Aleluia. É? Vai desmascarar a frieza espiritual e a mornidão espiritual. Aleluia. Porque Lucas fez questão de citar tudo sobrenatural que acontece na igreja. Porque a igreja, irmão, é um órgão, né, vamos dizer assim, sobrenatural. É de outro planeta. Aleluia. Você é de outro planeta. Porque nossa terra não é aqui. É por isso que o mundo, irmão, o mundo, ele olha e fala assim: não tem salvação. Aleluia. Mas você fala: tem sim. Aleluia. Porque o mundo é desse planeta, é dessa terra, nós não. Aleluia. Né, irmão? Nós somos, como igreja, somos sobrenaturais. Aleluia. O mundo atua no natural, nós atuamos no sobrenatural. Aleluia.
O mundo olha e fala assim, essa pessoa aí não tem solução. Você fala, tem sim, para Deus tudo é possível, aleluia. O mundo olha no natural e fala assim, esta causa é uma causa perdida. O crente sobrenatural fala assim, não, mas para meu Deus, ele é especialista em causas perdidas. Ele vai reverter essa situação sim. Ele vai quebrar essa prisão, ele vai libertar este homem, ele vai libertar esta mulher, ele vai restaurar esta família, ele vai fazer uma obra. O nosso Deus, ele é poderoso sim, para fazer o sobrenatural. E nós, a Bíblia diz, cooperamos com ele. Como assim? Nós cooperamos, nós trabalhamos junto com Deus. Já parou para pensar que coisa tremenda? Nós somos cooperadores de Deus. Aleluia. Cooperamos com Ele. Aleluia. Deus não faz nada natural. Natural eu faço. Você faz. Aleluia. Deus faz o sobrenatural. Aleluia. E você pode cooperar com Ele para acontecer, ou pode também cooperar contra, vamos dizer assim, se você não crer. Então creia, irmão, aleluia. Atos, capítulo 2, começa a igreja, o derramado do Espírito Santo. Pedro nunca mais foi o mesmo, aleluia, né? Tomé nunca mais foi o mesmo, aleluia. Pedro, irmão, que negou Jesus, ele vai ser fiel até a morte, ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Tomé, que negou, também vai ser mártir, aleluia. Todos vão ser mártires. Só João que vai morrer de velhice. Mas todos tiveram, irmão, aleluia, uma mudança drástica quando vem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então, como você faz para ser cheio do Espírito Santo? Atos 19, olha só o que a Bíblia diz. Paulo chega em um lugar, e chegando lá tinha vários discípulos, vários seguidores de Jesus, né? Aleluia, aqueles seguidores de Jesus, não escuta isso. Aleluia. Paulo diz, vocês já receberam o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando creram, ele falou assim, não, nós nunca nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo diz assim, então quem que vocês foram batizados? E eles falam, nós fomos batizados com o batismo de João Batista. Aí Paulo diz, tá certo, porque João Batista, ele veio pregando antes de Jesus vir, né, o batismo do arrependimento para a preparação de Cristo que viria. Tudo bem, então agora vocês têm que ser batizados. O batismo de João Batista era um batismo nas águas. Vocês foram batizados no batismo de João Batista, batismo nas águas, preparando que Jesus viria. Só que agora vocês têm que ser batizados em nome de Jesus, batismo nas águas. Porque o batismo de João era batismo nas águas, mas não era válido, porque não era no nome de Jesus. Agora vocês sejam batizados no nome de Jesus. E eles foram batizados no nome de Jesus. E Paulo colocou a mão sobre eles, foram cheios do Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. O que é que nós entendemos aqui, irmão? Que tem gente hoje que é discípulo, serve a Jesus, porque discípulo aqui segue a Jesus. Aleluia. Não receberam o Espírito Santo, não estão cheios, porque receberam, na verdade, somente o batismo de João. Como é que é o batismo de João? É um batismo que não há uma autoridade no nome de Jesus, é um batismo que o homem está fazendo. Sendo que a autoridade hoje, a Bíblia diz, tudo que a gente for fazer tem que ser na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Quando você é batizado na autoridade do nome de Jesus Cristo, é uma coisa. Uma coisa é você ser batizado pelo homem. Porque o que mais acontece por aí? Pessoas postam batismo de pessoas que Jesus não mandou batizar, e aquela pessoa está sendo batizada nas águas, tomando um banho, e aquela pessoa foi apenas batizada pelo homem, na autoridade do nome de Jesus. Porque na autoridade do nome de Jesus, quando a pessoa desce aquelas águas, muda de vida. Se você desceu as águas, mudou de vida, foi no nome de Jesus. A autoridade de Jesus está sobre a tua vida, tu mudou de vida. Aleluia! Mas quando a pessoa desceu as águas, continua a mesma coisa, não adiantou nada. Então significa que não foi de Jesus. Foi apenas para contar vanglória, contar like, postar na internet, postar selfie. Aleluia, né? Quando na verdade as pessoas estão, irmãos, muito distantes, desviadas do modelo bíblico de igreja. Aleluia. O modelo bíblico da igreja, irmão, não existia, né, a centralidade do homem. Não era o homem que era a figura principal. Hoje vai vir um pregador fulano, não. A igreja se reunia, um tinha salmo, outro tinha doutrina, outro tinha revelação, outro tinha palavra, outros e um edificava-se uns aos outros. Hoje em dia a pessoa espera para ser só edificada. Cada vez que você é usado, você está edificando um irmão. Aleluia.
E assim a reunião, que o culto, a reunião, ela é para um edificar ao outro. Aleluia. E na igreja primitiva, o que eles faziam? Embora tinha ali Paulo, tinha ali Pedro, tinha Apolo, tinha Lucas, tinha João, você não vai ver em nenhum momento, né, aquela exaltação ao homem. Pelo contrário, Paulo fala: olha, vocês não fiquem falando que vocês são de mim, que vocês são de Paulo, que são de Apolo, são de Pedro. Não fale isso. Digam que vocês são de Cristo. Aleluia. Diga que são de Cristo. Não há espaço para o roubo da glória de Deus, porque a glória só pertence ao Senhor Jesus Cristo. O homem hoje está exaltando-se mais a si mesmo, exaltando mais o seu nome do que o nome de Jesus. E no livro de Atos Apóstolos nós vemos, irmãos, a verdadeira igreja sendo formada. E quanto mais eu leio este livro, mais eu vejo quanto a igreja se distanciou. Aleluia. Se você for em Atos 8, por exemplo, você vai ver que Filipe, Filipe, ele está em determinado lugar e o anjo do Senhor fala para ele assim: levanta depressa, vai para a cidade do sul ali, no caminho de Gaza, que está deserto. E ele não questionou, ele falou: vou fazer o que no deserto se não tem ninguém? Mas ele foi. Chegando lá, vem uma carruagem, e Deus fala para ele: se achega essa carruagem. E ele corria do lado da carruagem, e lá estava um eunuco lendo o livro do profeta Isaías, A Bíblia diz que ele vinha da adoração. Sabe o que é interessante? Ele vinha da adoração, mas não sabia o que ele estava adorando, porque ele não vai conhecer Jesus. Aleluia. E Filipe vai falar assim: entende você o que você está lendo? E Filipe está lá na carruagem correndo. Você entende o que você está lendo? Ele: como que eu vou entender se ninguém me ensinar? Aí o eunuco falou: então sobe. Ele subiu. E ele lia aquela passagem de Isaías 53 que diz que o Senhor foi como um cordeiro, diante dos seus tosqueadores. E a partir dali, Filipe anunciou a Cristo. Falou a figura do cordeiro, sendo moído na cruz. Aleluia. E o eunuco, irmãos, que vinha da adoração, adorando quem não conhecia, agora vai conhecer. Por quê? Porque Deus mandou Filipe. E ao passar perto de alguma água, porque nesse período de evangelismo, Filipe vai falar assim: e após Jesus padecer naquela cruz, ele mandou a gente pregar. E quem crê e for batizado nas águas será salvo. E passou perto de alguma água, e o eunuco falou assim: ali a água, o que me impede de ser batizado? Filipe: nada impede, se tu crê de coração. Desceu os dois para as águas na hora. Ou seja, as pessoas, não é o tempo que faz você se batizar, é você crer da forma certa. Porque tem dois extremos, batizam de qualquer maneira. Por que a pessoa não creu? Porque não foi pregado para ela o Jesus bíblico. Não foi ministrada a obra da cruz, a obra da redenção que Jesus fez naquela cruz. Quando você prega da forma correta, a pessoa vai crer da forma correta. Se não lhe é pregado, não tem como haver conversão. E ali desceram as águas, foi batizado. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou o Filipe, o arrebatou para outra cidade. Nunca mais foi visto. E o eunuco seguiu o seu caminho. Ou seja, Filipe não vai falar para ele: agora, a partir de hoje, eu te batizei, você vai ter que ficar comigo, dá os seus dízimos, você agora vai ter que carregar essa cadeira de membro, para onde for, você agora trabalha para nós. Não, ele falou: você é livre, vai agora fazer a obra onde? Na Etiópia. Aleluia. E Filipe já foi para outro lugar. Ou seja, não havia esse domínio do homem sobre outro homem. Aleluia. O jugo era de Jesus sobre a sua igreja suave. Você está sobre um jugo, e esse jugo chama-se o jugo de Cristo. Aleluia. Nem a igreja salva, nem o templo. Quando eu falo igreja, eu falo o templo. O templo não pode salvar ninguém. Ninguém é salvo porque vem mais no templo 5, 10 vezes por dia, aleluia, por semana. Você é salvo porque Cristo derramou um sangue puro na cruz, aleluia. A igreja nesta época nem templo tinha. Não tinha templo. Eles não tinham tempo para ficar no templo, porque a obra tinha que ser feita lá fora. Eles se reuniam nos seus lares, nas casas, e ali uma igreja, vamos dizer assim, uma igreja doméstica, E aí, voltando para Atos, irmão, aleluia. Aqui está então, irmão, o embrião
da igreja que nós temos que seguir, porque é a partir da presença do Espírito Santo. Aleluia. Porque é muito mais fácil, hoje em dia, você se adequar a um padrão, para você ser aceito pelos outros. Você pode simplesmente fazer igual todo mundo faz e acabou. Ninguém vai falar mal de você, você não está falando mal dos outros, e aí você é mais um na multidão. Agora, quando você começa a fazer, e você começa a olhar para a palavra, e você deseja fazer conforme a palavra, aí você tem duas opções: ou você está errado, ou está todo mundo errado. Mas como a Bíblia é a verdade, significa que então está todo mundo errado, é a Bíblia que está certa. Aleluia. Paulo vai dizer: seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. O mundo, irmão, ele criou um sistema religioso, né, que ele mais prende do que solta. Eu tenho um sobrinho, que é o Isaac, está chamado Isaac, mas Isaac está aqui não, que ele é presbítero, irmão, lá na região dos Lagos que ele mora. Ele canta bem, já gravou disco, tem vídeo no YouTube, canta maravilhosamente bem. Outro dia ele mandou uma mensagem, que ele estava sentindo um jugo tão pesado, mas tão pesado, que ele queria tirar a própria vida. Aí eu falei: por quê? O homem hoje em dia, ele mais prende do que solta as pessoas. Ele mais impõe o jugo do que deixa a pessoa leve. Porque se quando eu aceitei Jesus eu me senti livre como um passarinho, e eu senti uma paz que eu não tinha no mundo, aí agora que eu entrei para a igreja eu me senti preso, não tem alguma coisa errada. Aleluia. Porque a religião ela traz condenação, né? A lei traz condenação. Porque te é aplicado uma lei, você sabe que você não cumpriu. Sabendo que você não cumpriu, você sabe que está condenado. Porque qualquer que transgredir um mandamento da lei de Deus está debaixo da condenação. E ninguém consegue cumprir. Aleluia. Porque aonde a lei, a Bíblia diz que a lei opera a ira de Deus. Mas aonde também não há lei, não há transgressão. Aleluia. Então, aí eu contando para ele, explicando sobre isso no telefone. Então você tem que sair do jugo do homem, né? Jesus, ele nunca você vai ver Jesus falando para o pecador assim: raça de víbora, maldito, né? Ai de você, pecador. Não. Jesus, ele vinha trazendo libertação para o pecador. Ele falava isso sim contra o religioso judaico. Por quê? Porque ele impunha um jugo sobre as pessoas, né? Aleluia. Então a maior briga de Jesus e dos apóstolos, aqui também no livro de Atos, foi contra os judeus religiosos. Então a nossa maior luta, às vezes, dentro da igreja, não é contra o pecador, porque o pecador vai ouvir a palavra e vai baixar a cabeça, né? Às vezes viciado, traficante, ele vai ouvir a palavra, vai baixar a cabeça, vai pedir oração, aleluia. Mas o crente religioso, ele é contencioso, ele se acha que ele tem que fazer para receber alguma glória. Aí ele fala assim: não, mas eu fiz isso, não, mas minha igreja faz isso, mas eu também faço aquilo, aleluia, né? Ou seja, ele rouba a glória, quando a igreja primitiva não tinha nada disso, aleluia. Por quê? Porque eles saíam na unção do Espírito Santo, pregavam a palavra, e ao pregar a palavra, nesse dia aqui a Bíblia diz que cerca de 3.000 almas, né, creram na palavra que Pedro pregou, e essas 3.000 almas, de uma só vez, receberam Jesus como Salvador. Foram as primeiras conversões. Aleluia. Então, irmãos, que nós venhamos, a partir do livro de Atos, né, buscar a igreja perfeita, não porque nós somos pessoas, né, irmãos? E Jesus sabe que nós não somos perfeitos. Só que, porém, irmãos, né, quanto mais a gente pega essa religiosidade, né, quanto mais religioso você é, mais você percebe que você está distante de Cristo. Por quê? Porque Jesus não deixou religião. Quando eu falo religião, não falo espírito, não falo católico, não, tá? Estou falando crente religioso, porque tem o crente religioso. O que é o crente religioso? Ele vem cheio de regras, né? E se você não fizer aquelas regras, você está fora, você não é crente. Ou seja, ele é um religioso, coisa que Jesus não criou. Então, só para terminar aqui, nós vamos orar, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que a partir dessa data aqui, todos os irmãos que tinham muitas coisas, bens, eles vendiam tudo, suas propriedades, davam aos pobres, repartia com quem não tinha,
Porque naquela época já eles acreditavam que Jesus estava voltando. Se eles acreditavam que Jesus estava voltando há 2000 anos atrás, irmão, escuta isso. Jesus morreu no ano de... Não, calma aí. Jesus nasceu há 2024 anos atrás, certo? Ele morreu com 33 anos. No ano de 2033, fazem quantos anos que Jesus morreu? 2000. Vai fazer 2000 anos certos que Jesus morreu. Aleluia. Aí você fala, o que isso tem a ver? Isso tem a ver pelo seguinte, que um dia para Deus é como 1000 anos. Então para Deus fazem 2 dias que Jesus morreu. Aleluia. Só que Jesus morre um dia, no segundo dia ele fica morto, no terceiro dia ele ressuscita. Isso quer dizer que depois de 2 dias, vem o terceiro dia. No terceiro dia é o tempo da vida. Aleluia, o tempo da ressurreição. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Explicando melhor. Vai entrar, depois de 2000 anos, vai entrar no terceiro milênio, ou seja, vai entrar no terceiro ano. Depois de 3000 anos. Não vou marcar a data da vida de Jesus, porque aquele dia e hora ninguém sabe, né, irmãos? Mas uma coisa eu vou falar para você. Se há poucos anos eles diziam, olha, Jesus está voltando, nós não podemos se apegar a nada, cada um que tiver 2 propriedades de venda, reparte para quem não tem, ninguém tinha falta de nada na igreja, né? Aleluia. O que acontece hoje é que se pega o que a pessoa tem, né? E não se divide com o próximo, né? Aleluia. Eles perseveraram nessa doutrina, no partir do pão, com alegria e singeleza de coração, caindo na graça de todo o povo. E o Senhor então acrescentava todo dia aquele céu e solar. O que o Senhor tem falado no meu coração? Que nós temos que imitar, irmão. Não importa se poucos ou com muitos, mas se nós vamos imitar o modelo bíblico de igreja, que é o livro de Atos, não há outro modelo a nós seguirmos. Aleluia. Por isso que nós não vamos imitar a Batista, a Metodista, a Assembleia, Deus e Amor, a Universal. Vamos imitar a igreja de Atos. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Vamos estar de pé em nome de Jesus e vamos orar para que cada um saia daqui cheio do Espírito Santo. Você não pode, né, ser um vaso, aleluia, sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque a igreja do Senhor, agora falando de igreja, a igreja, irmão, aleluia, ela é cheia da presença, porque ela é uma noiva, aleluia, prudente, é uma virgem prudente, e ela carrega na sua lamparina um azeite, aleluia. Esse azeite só se recebe primariamente quando você crê em Cristo. Você crê, você já tem o Espírito Santo, que é o azeite. Agora, a Bíblia, depois que Jesus ressuscita, Jesus assopra sobre os discípulos e fala assim, receba o Espírito Santo, ele recebe. Só que depois ele fala, mas também vocês têm que ser revestidos. Revestir é um vestimento novo, né? Ou seja, além de ser cheio, você tem que ser revestido. Então busque para ser revestido em nome de Jesus. Amém.